O cerco de Leningrado obrigou todas as famílias pobres da cidade a trabalhar no exército da União Soviética para poder sobreviver. Tatiana, com apenas 10 anos, se encarregava de cavar trincheiras, construir barricadas e permanecer na espreita em telhados e coberturas para desarmar as bombas incendiárias que caíam. O bloqueio da cidade pelas tropas alemãs durou 872 dias, de 1941 a 1944, durante os quais morreram mais de 1 milhão de pessoas, 90% por causa da fome. As pessoas não rezavam para sobreviver, suplicavam para morrer rápido em algum dos ataques aéreos de Luftwaffe. A morte rondava a rua misturada com o esgotamento em massa de uma cidade derrotada fisicamente. Os cadáveres eram despojados dos dentes de valor, seus dedos cortados pelas alianças e até mutilados para justificar um canibalismo de urgência. São tristemente famosas as sopas de pele que alimentaram as crianças esfomeadas. Tudo isso é história. História contada pelos protagonistas através de seus diários, documentos que serviram para dar uma oportunidade fiel à memória. Não era anormal presentear os filhos com um caderno para apontar suas lembranças. O que era uma espécie de brincadeira, mais tarde se converteu em uma prova da história. O problema é que a maioria de livros e papéis foram jogados em estufas e fogueiras para poder sobreviver ao duro inverno do cerco nazista. Só os caprichos de alguma criança podiam salvar aqueles preciosos tesouros. E assim ocorreu com Savichev. Depois do desaparecimento de uma das irmãs de Tatiana, sua mãe, Maria Ignatieva, presenteou uma pequena agenda para honrar sua memória. Tatiana mal sabia escrever, mas utilizou-a como um involuntário epitáfio de toda sua estirpe. O primeiro registro do diário de Tatiana é de 28 de setembro de 1941. Sua irmã Zênia não voltou no dia anterior da fábrica onde montava minas para o exército. Estava a 7 quilômetros a pé de sua casa e tinha comentado que após seus 2 turnos ia doar sangue em troca de alguns centavos. Morreu congelada na manhã seguinte, nos braços de sua irmã Nânia, que foi procurá-la. No enterro improvisado de Zênia, muito próximo do cemitério, a mãe pronunciou algumas palavras que seriam reveladoras. 2 dias após o aniversário de Tatiana, em 1942, os mais fracos começaram a cair. A avó faleceu na cama depois de negar-se a ir ao hospital. Muito frio, desamparo e solidão. Leca, o irmão mais velho de Tatiana, não parava em casa, trabalhava e pernoitava em sua fábrica e visitava sua família só de vez em quando. Uma distrofia causada por uma penosa alimentação acabou com sua vida aos 24 anos. A letra de Tatiana torna-se cada vez mais trêmula e desigual, apontando uma debilidade física e perda de habilidade, propiciada pela fome, segundo se compara os seus escritos. Com a morte de Vásia, Tatiana sozinha cuida da mãe e seu tio Lecha, muito debilitados pela fome. Ela desmonta e quebra todos os móveis das suas casas para queimar na estufa até o final do inverno. Tatiana já omite a palavra morrer e passa simplesmente a apontar seu decesso. Tão só restavam sua mãe e a ela a graça do tempo. Parece que o caprichoso destino quis que Maria fosse primeiro para que Tatiana pudesse escrever sua última anotação necrológica. Tatiana foi testemunha do cruel e lento desaparecimento de toda sua família e ficou completamente sozinha. Não sabia que seus irmãos Midjaio e Nina, dados por mortos em fuga, sobreviveram ao cerco e mais tarde se encarregariam de difundir sua memória. Por isso Tatiana, antes de ser levada para uma creche infantil, escreveu os únicos silogismos de seu breviário. A última de suas notas é uma declaração muito cruel de solidão. Entre a vitória de quem chega ao final e a melancolia de sua desgraça, permite intuir que Tatiana pressentiu o pior, mas ainda teve força mental para concretizar os fatos e, provavelmente, assinar seu destino.
Tatiana foi resgatada junto com outras 140 crianças em agosto de 1942. Desnutridos e doentes, foram levados para um hospital no povoado vizinho de Krasny Bor. Todos conseguiram sobreviver e se recuperar das dentadas da fome. Todos menos Tatiana, que após perder a visão sem superar o custo de sua desnutrição, morreu de tuberculose intestinal em 1º de julho de 1944, aos 14 anos de idade. Esse diário foi um testamento vital de uma menina de 14 anos que viu todos os membros da sua família desaparecendo pouco a pouco, vítimas do cerco a Leningrado. Se Anne Frank comoveu por sua precocidade literária, Tatiana Savitcheva o fez simplesmente pela integridade de um gesto que foi utilizado mais tarde como prova nos julgamentos de Nuremberg. O diário de 60 palavras nunca foi publicado e seu original pode ser visto no Museu de História de Leningrado e uma cópia no Memorial de Tânia Savitcheva.